Vamos falar finalmente dos projetos que você trouxe. Daí a minha falta de preocupação de analisá-los mais profundamente. Nós vivemos na República Laica. A República é laica por excelência. Então, portanto, todos os valores que estão aqui são tratados são valores que na escola nunca podem ser preponderantes. Hoje se discute se pode ter igreja, se pode ter colégio religioso. Uma discussão. Mas no ensino público nós não podemos ter. E sabemos que não podemos ter. No ensino privado, se a pessoa faz a opção por aquele colégio religioso, enfim. Então o que eu quero dizer é que quando se tenta atingir e falar em precedência de valores da família sobre os valores que sejam colocados na escola, primeiro se diz uma obviedade: os valores da família são precedentes porque eles acontecem antes. Eles acontecem no período antes da criança entrar, eles acontecem no maior tempo porque a criança está com essa família num processo criatório, e acontece porque a família tem poder sobre ela. Quem leva para o culto, para a missa, para o centro espírita, para a Umbanda, ou não leva para lugar nenhum, ou para o shopping center, é a família. Os conflitos de valores existem, e existem no campo da educação, porque o campo da educação reflete justamente isso. E vem essa bobajada de achar que um professor tem a capacidade que um ser humano, no processo educativo, ainda que não tenha formação de professor, mas que esteja exercendo qualquer tipo de atividade educativa, como ensinar para o filho a não meter a mão no fogo, ou escovar o dente, que ele tinha uma neutralidade, como você falou. Essa neutralidade, ele tem uma formação, está falando de algum lugar. Essa neutralidade não existe porque ela é inumana, ela não existe no ser humano. É claro que você pode discutir, e deve ser discutido, quais são os limites éticos da atuação do professor. Se eventualmente qualquer profissional, se utilizando de uma prerrogativa de poder, tende não a influenciar, porque isso é inerente, mas tende a obrigar ou a coagir o aluno a qualquer coisa. É claro que nessas hipóteses patológicas, você tem que ter algum instrumento que a ética profissional vai resolver, a deontologia vai resolver. E precisa resolver. As universidades têm seus códigos, os colégios têm seus códigos, suas regras. A lei pode, através do Ministério Público, através de qualquer outra estrutura de poder ou estrutura de resolução interna das escolas, chegar à solução. Tudo isso que está se falando aqui é uma grande bobagem, primeiro porque é infactível. Eu acho que a primeira ordem de inconstitucionalidade é: se você está obrigando a fazer uma coisa que é impossível. Eu falei várias coisas aqui que são minhas opiniões pessoais e que partem do meu lugar histórico-social na sociedade, da minha formação ideológica. Nada que eu falei aqui é neutro. O que torna isso legítimo ou não é uma certa coerência de argumentos. E a concordância do meu ouvinte, porque se ele discorda de tudo, ele acha que o pai tem que mandar no filho, ele acha que o gay nunca pode casar, nunca pode ser chamado de pai de família, nem que eu sapateie aqui em cima eu vou conseguir convencê-lo, correto? Não nos dons, né, argumentativos de lógica, jamais serão úteis para ele. Então, primeiro, é uma coisa impossível de se fazer. Segundo, é claro que a educação tem que ter um peso de responsabilidade muito grande, porque, principalmente lidando com crianças, o professor exerce um papel de quase idolatria. O bom professor que todos nós tivemos, nós lembramos como referências muito fortes da nossa vida inicial. Mas eu não lembro de ter a ideologia do cara, não. Você está entendendo? Aquelas pessoas que mais influenciaram, que eventualmente eu vivia no momento que todo mundo falava mal do governo, porque eu fui criado na ditadura militar. Eles criaram uma disciplina chamada Moral e Cívica, IEPB, Estudos de Problemas Brasileiros. Na Faculdade de Direito, Estudos de Problemas Brasileiros é obrigatório em todos os cursos, que era um doutrinamento cívico. E meu professor foi bem interessante.
mesmo assim você não consegue controlar o sujeito. É o professor que nos salva dessas tentativas. Então isso passa do pressuposto falso, que hoje há um doutrinamento em sala de aula a partir de professores que estão lá para fazer ideologia de gênero. Então, falar em ideologia de gênero, eu tenho um livrinho aqui que eu escrevi, infantil, e talvez ele seja adotado como livro paradidático. Em Pernambuco, está em processo lá, e quando eu falo das famílias que estavam lá na rua Margarida, é legal esse livro. Cadê? Mas aqui talvez seja proibido. Vai ser proibido, porque quando eu falo de várias famílias, eu vou falando das famílias das pessoas que moravam na rua Margarida. E tem uma família aqui, no cantinho, que é a mãe do pai, o Pinduca, que adorava subir em árvores, morava com seus 2 pais, que viviam juntos e eram felizes. Então, e aí vai, a história não é ideologia de gênero, porque a única referência que tem aqui a homofetividade no livro inteiro é essa, porque uma coisa é nós chegarmos e falarmos, gente, olha só, ser gay, como diz o Veríssimo, é obrigatório. Né? Ser gay é a melhor coisa do mundo. Outra coisa é, nós não podemos ter qualquer discriminação com qualquer orientação sexual. Como também não podemos ter discriminação com outras diferenças. Então, quando a gente recebe essa carga da causa gay no processo educativo, nós recebemos essa carga, filtramos essa carga para simplesmente debater o tema, falar do tema, que é um tema corrente na sociedade que precisa ser falado e gritado. Não tocar nesse assunto, esse sim é um grande crime. E foi o crime cometido até o momento que a discriminação se tornou tão insuportável que o movimento se tornou mais agressivo. Movimento de resposta a essa discriminação. Então, como que não falar disso? Eu tenho filhos que estudaram no colégio salesiano, na região oceânica. Eu moro lá, do lado da minha casa, e botei os filhos no colégio salesiano. Aí lá é ótimo, porque tem futebol, tem, além obviamente, do ensino, é um colégio que tem festa junina e não me interessava botar meus filhos num cursinho preparatório com 8 anos de idade, porque as pessoas estão fazendo isso. Elas colocam seus filhos em cursinhos preparatórios para o Enem. Eu até tenho um artigo no livro que vai sair agora, dia 29, eu estou lançando um livro chamado Historinhas para Ler no Avião, deitado numa rede ou em outro lugar qualquer, que eu tenho chamada creche preparatória. Que o cara vai matricular uma filha dele na creche de 1 ano e meio, pergunta, vai ser que área T, tecnológica, área B, né? Os nossos alunos não precisam nem fazer o vestibulinho para o colégio tal, né? Então eu pretendi um colégio humano, que tivesse convivência, que o cara pudesse jogar futebol, que pudesse ser campeão, que pudesse jogar em outro, com uma namorada enfim. Aí, e lá no Salesiano, minha grata surpresa, aqui no ensino de ciências do 7º ano, se tratam de todos os métodos anticoncepcionais. É um colégio católico. DST, se tratam de todas as doenças com criança de 12 anos. Sexualmente transmissíveis. Então, se respeita a fé católica, a religião do sujeito, ter o Santíssimo, ter a capela, etc. E lá estudam pessoas de várias religiões diferentes que têm acesso à informação concreta e científica a respeito das doenças sexualmente transmissíveis com 12 anos de idade. E agora se comprometeram em colocar no material didático, quando tratar de reprodução e planejamento familiar, a própria adoção. Porque é ali que tem que ser decidido, ali tem que ser falado. Quando eu estou falando de planejamento familiar, em DIU e em contraceptivo de todas as naturezas, você tem que falar também nesse planejamento familiar que pode ser feito através da adoção. Então, quer dizer, eu acho que isso é o respeito. É você ter a religião como opção, como fundamento daquele colégio, mas você ter o respeito à informação que deve ser acessível, é um debate que tem que ser feito. Então, enfim, quer dizer, essa é a nossa sociedade, esse é o nosso país, e essa liberdade nos faz poder ter essa generosidade, esse convívio generoso e afetivo que nos faz brasileiros, né? Eu gosto muito do Brasil. Eu fico vendo o separatismo espanhol, me impressiona muito a raiva que uns têm dos outros, e muitas vezes potencializada por interesses conjunturais, políticos.
né? Catalunha, primeiro País Basco, mas agora Catalunha mais recentemente com fervor, vai a rei, vai a hino, etc., quer virar país. A facilidade de nós brasileiros nos apropriarmos da característica do outro. Eu sou carioca, eu sou fluminense, né? Nós somos aqui do Rio de Janeiro, falamos chiado e temos umas características pessoais muito próprias. Há outras pessoas de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e nós nos apropriamos do que há de melhor nesses lugares. Né? Nós podemos comer churrasco no Rio Grande do Sul, implicar com os gaúchos, implicar com o sotaque mineiro, comer o pão de queijo, eles virem à praia. E haver uma brincadeira entre essas relações sem que haja ódio. Eu quero me ver livre de São Paulo, sabe? Eu quero que o Amazonas... Não, quer dizer, essa possibilidade da convivência com o diferente, nós somos nós somos parecidos em muito poucas características com certos povos do Brasil. Nós temos formas de nos expressar, de trabalhar, de encarar desafios completamente distintos do paulista, do amazonense, do potiguar, do sujeito do Mato Grosso do Sul. Nós somos muito diferentes, mas nós temos uma unidade da língua, nós temos uma unidade O que nos mantém juntos é efetivamente a nossa boa vontade. Nós podemos ter o mesmo ódio, né? O mesmo separatismo. É com essa ideia que eu acho que essa pluralidade vai chegar aqui, que todos esses projetos que estão aqui e tudo isso que foi falado, né? Primeiro, só um reparo para terminar. A transversalidade ser proibida é outra coisa impossível. Um sujeito que vai dar história, que não pode falar de outros assuntos, não pode falar da literatura, não pode... Proibir a transversalidade, proibir o sujeito de falar. Eu estou falando aqui há 1 hora, e já falei de filosofia, falei a história, falei um pouquinho de direito, falei então você não pode falar de transversalidade. Vou ler o código. Vou trazer o código, vou ler o código. Né? Esse é o grande doutrinamento. Proibir a transversalidade, isso sim é um doutrinamento nazista, fascista, né? A questão de abuso de autoridade não pode ser aplicado ao professor e não poderia ser aplicado nunca se... Eu acho que tem que ver a narração do tipo só se fosse algo que ele fizesse alguma chantagem a uma criança em troca de nota. Você tem que imaginar um sujeito criminoso para imaginar que isso tenha algum cabimento. Mas, enfim, para essas coisas já tem tipo penal, não precisa inventar, não. Qualquer um que resolva cometer crime não precisa ser professor para cometer. O canal anônimo, que eu queria dizer, esse canal já existe. Eles vão criar canal anônimo. O Ministério Público tem uma ouvidoria, se quiser hoje denunciar alguma coisa, é 127. E você tá no anonimato. Na internet, vai lá na página do Ministério Público, está acontecendo isso de qualquer coisa, pode ser denominado anonimamente. Quer dizer, a lei está chovendo numa olhada nesse sentido. E todas as questões de fundo, de que a criança não vai ser afrontada em seu conteúdo religioso, em seu conteúdo moral, elas são absolutamente inconstitucionais, porque a vedação do professor ter a liberdade de falar significa a proibição da própria educação. O processo educativo, ele só nasce dentro dessa liberdade. O que é proibido, e já é proibido hoje, é a ridicularização da pessoa, a discriminação da pessoa, em função de homofobia, né? De vinculação a uma crença religiosa qualquer. O fato de se defender outro ponto de vista, inclusive o professor pode ter os seus pontos de vista, debater esses seus pontos de vista, desde que não os obrigue, não seja opressivo. Então, quer dizer, eu vejo essa preocupação que nós temos que ter aqui, é que isso aqui pode fomentar, eu acho que isso tudo é instrumento, não está acontecendo só na educação, está acontecendo na área da família, está acontecendo em outras áreas, é instrumento de interesse político para justamente catapultar pretensões de pessoas que querem se colocar como uma antítese de todas as conquistas sociais que vêm sendo consolidadas pela sociedade brasileira. Muito obrigado.